Um grupo de vilões são escolhidos para fazer uma missão impossível, e o resultado custará suas vidas. E esse é o filme Batman: Assalto em Arkham, de 2014. E eu sou EF, o herói falsificado. Então vamos pra história, bebê! Tudo começa com uma charada, e pela resposta, algo bom não vai acontecer. E vemos o vilão Charada no seu esconderijo conversando com Amanda Waller, uma comandante do exército dos Estados Unidos que está disposta a fazer de tudo para proteger seu país. E ela diz que estava enrolando para conseguir o rastrear, e nisso começam a entrar vários soldados em sua base secreta. Mas o Charada já estava preparado e pergunta por que ele não tentou fugir desde o começo. E ela fica preocupada, pois o Batman estaria na jogada. Fudeu de vez! O Batman entra no local e começa a descer a porrada em todos os soldados especiais, e ali estavam os melhores soldados, e um deles é muito habilidoso com faca. O problema é que o Batman precisa lutar sem falecer ninguém, e o Charada aproveita a distração para tentar fugir, mas não dá muito certo. E ele queria saber onde estava a arma que o Coringa escondeu, e como a missão que era simples não deu certo, Amanda Waller ativa o Projeto X para uma missão sem volta. E agora vamos conhecer os participantes dessa missão especial, e vemos Nevasca, a Mulher de Gelo, Nanaue, o Tubarão Rei, o Caçador das Sombras, o Aranha Negra, e na prisão temos o Capitão Boomerang. Mas a equipe ainda não terminou, pois invadindo uma base vemos o KGBista, um soldado especial soviético. E como não pode faltar na equipe, a Arlequina é levada junto com o Pistoleiro, e todos estavam vivendo suas vidas normalmente, achando que não estavam sendo vigiados. Mas quando acordam, estão presos em uma sala especial, e algum deles já sabia o que estava acontecendo. E claro que não dá certo juntar vários vilões em uma sala fechada, mas Amanda aparece para colocar ordem no local e diz que eles foram escalados para uma missão sem volta, e se voltarem teriam suas penas reduzidas. O KGBista não gosta de receber ordem de mulheres, mas ela diz que tinha um explosivo na cabeça deles, então se não aceitarem virariam bonecos, e ela deixa ele embora, mas sua cabeça explode, e deve ser por isso que tinha besta no nome dele. Como você é burro! E agora todos estão convencidos que é melhor seguir as ordens. Ela começa a explicar que o vilão Charada pegou algumas informações do sistema, e lá mostrava as informações sobre os vilões, e se aquilo cair nas mãos erradas, eles estariam ferrados. E o Pistoleiro fica preocupado, pois ele tinha uma filha, e ele só queria ser um pai normal para ela. E Amanda diz que eles deveriam invadir o Asilo Arkham, que era a prisão de segurança máxima, onde estavam os piores criminosos. E como a Arlequina já trabalhou lá, antes de virar amante do Coringa, ela conhecia cada passagem. Amanda diz que eles seriam preparados para entrar em contato com o informante deles, que arrumaria uma forma de colocar eles dentro do asilo. O problema é que o Capitão Boomerang não parava de ser pessimista, e o Aranha Negra não gosta dele, e o clima estava esquentando, até que eles são jogados de um avião, e todos acham que daria uma falecida de leve, e Amanda diz que isso é para mostrar que ela estava no controle de tudo, e aciona um paraquedas. A missão começou, e para não serem pegos, eles precisam passar pelo esgoto da cidade, pois nesse momento o Batman deve estar monitorando toda a cidade. E mais uma vez, o Boomerang começa a reclamar por se sujar, mas como ele não pode enfrentar o pessoal, ele prefere continuar até o ponto de encontro. E todos ficam surpresos, pois o local era a boate do Pinguim, e ele era o informante da Amanda. Quando o Pinguim vê a Arlequina, ele fica com raiva, pois ela junto com o Coringa pegou uma mercadoria dele e jogou fora, e nisso ele perdeu muito dinheiro, mas o Pistoleiro entra na frente e diz que primeiro precisavam resolver essa missão e depois ele poderia fazer o que quiser, então ele entrega as informações de como entrar no local. Todos começam a se preparar e o Pinguim fornece as armas especiais que eles costumavam usar, e depois partem para a bebedeira e o Boomerang desafia o Pistoleiro ao jogo de tiro ao alvo, mas ele era muito habilidoso e consegue acertar mesmo sem olhar, e nisso ele passa vergonha. E depois Nevasca recebe uma chamada da Amanda para uma missão extra. O Pistoleiro vai pro quarto e não para de pensar na segurança da sua filha, pois ele precisa sobreviver a essa missão, e como não pode faltar um pouco de loucuragem, a Arlequina aparece no quarto e diz que queria dar uma brincada, e eles brincam a noite toda para aliviar o estresse.
Eu vou comer teu cu. Meu cu não, você não vai comer Vou meu comer cu. sim, sua vagabunda. No dia seguinte, a Arlequina é deixada na rua e começa a quebrar uma loja de brinquedos. E o Batman parece nervoso perguntando onde o Coringa escondeu a arma secreta, que era uma bomba nuclear capaz de destruir Gotham. Mas ela diz que não sabia, então ele chama a polícia e manda levar para o asilo Arkham. E quando chega no local, o pistoleiro pegou o lugar do policial, então tudo estava dentro do plano. E enquanto ele se finge de policial, o Boomerang leva a Nevasca dentro de um saco, falando que era entrega de um corpo. E por ela estar muito gelada, eles acham que realmente era um boneco. O problema é que no sistema não tinha nenhuma entrega agendada. O Aranha Negra consegue pular o muro e pega a roupa de um cozinheiro. E galera, estou me perguntando se esse lugar é realmente seguro, porque até agora qualquer um conseguiu entrar. O pistoleiro disfarçado está levando a Arlequina para a cela, mas eles passam na cela do Coringa e ela pega a arma dele e começa a encenar uma briga. E começa a atirar para todo lado, mas aquilo fazia parte do plano, pois o pessoal seria descoberto, mas ele consegue colocar um dispositivo no fio que muda as informações do local, e eles conseguem passar no último segundo. Que tristeza. Na cozinha, o Aranha Negra coloca vários talheres no micro-ondas para criar uma distração. Enquanto isso, eles abrem o esgoto para o Tubarão reentrar com os equipamentos. E agora eles estão preparados, mas ainda precisam fazer tudo de forma silenciosa, pois se o Batman aparecer, o negócio seria louco. E olha o respeito que ele consegue impor nesses caras. E para não serem vistos, eles colocam a gravação do dia anterior nas câmeras para não verem os movimentos. Eles precisam atravessar um pátio até onde os equipamentos estão escondidos, pois as informações do Charada estavam na bengala dele. O problema é que o Capitão Boomerang desafia o pistoleiro e acaba acionando os guardas especiais. E até agora, esse cara só conseguiu fazer besteira, mas eles precisam fingir pra Amanda que nada estava acontecendo, porque se eles forem pegos, ela explode a cabeça deles pra ninguém saber o que aconteceu. O Batman está fazendo uma ronda pela cidade e pegando alguns vilões menores, e ele começa a sentir que foi muito fácil pegar a Arlequina e Alfred mostra que Arkham estava normal, mas ele percebe que as câmeras estavam mostrando gravações antigas, pois ele conhecia o turno de cada funcionário. Tá fudido, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. Eles encontram a sala dos equipamentos, mas a porta era muito resistente. Mas a Arlequina sabia a senha de quando trabalhou no lugar, pois o diretor nunca mudava. E depois dessa, eu demitiria o cara. E agora estava tudo certo, pois eles conseguem a bengala do Charada, mas o Batman aparece na hora e aqui começa uma grande lutaria. E como o Batman com preparo é invencível, ele consegue saber o ponto fraco de todos, e tudo começa a desmoronar. O Aranha Negra aparece com o cinto de utilidades dele e eles ficam impressionados por ele conseguir fazer o Batman virar boneco. E agora eles podem seguir para a missão, mas quando percebem, Nevasca sumiu e não tinha nada escondido no bastão do Charada, então aquilo foi uma armadilha, pois a verdadeira missão Nevasca foi fazer, que era dar uma falecida de leve no Charada. E antes de falecer, ele diz que Amanda armou isso tudo, pois ele sabia o segredo para desarmar as bombas na cabeça deles. E isso acabaria com o poder que ela tem sobre os vilões, e para conseguir desativar, eles precisam chegar na ala médica. O Coringa está nervoso pensando que a Arlequina estava dando uma brincada com o pistoleiro Canela Fina, e ele percebe que ela danificou a cela dele, e nisso ele tem acesso a um fio e libera a porta. Então agora todos estão ferrados, pois deixar o Coringa solto naquele lugar quer dizer que tudo vai virar um caos. O Charada precisa chegar na ala médica, e os outros vilões aparecem, mas o local estava muito bem protegido, e precisavam de alguém para tancar os tiros, e o Tubarão Rei não quer ir, pois tinha medo de altura. E Nevasca diz que depois daquilo, eles poderiam dar uma brincada de leve, e ele fica tão animado que vai de olhos vendados, e consegue acabar com todos os guardas, e galera, nada que um homem motivado para fazer as maiores besteiras da vida dele. Aí eu te pergunto, quem nunca? Gado demais! Eles começam a se preparar e a forma de desativar as bombas era dando um choque muito forte.
E como os reforços estão chegando, o Aranha Negra se oferece para ficar de guarda e eles começam o procedimento, mas Amanda escuta e percebe que o Charada estava os ajudando. Ela ativa a detonação e de todos deu certo, menos do Tubarão Rei, que tinha uma pele mais grossa. E o choque não deu muito efeito, então ele vira boneco. E do outro lado da prisão, o Coringa vê que o Batman estava cambaleando e do nada ele explode, pois na verdade aquele era o verdadeiro Aranha Negra que estava desnorteado. Eles percebem a armadilha e vão pra cima dele, mas o Coringa aparece explodindo tudo e ele precisava fugir, ou daria muito ruim. E quando o Coringa vê o pistoleiro, ele fica com raiva, pois ele deu uma pistolada na Arlequina. E aqui vemos dois caras doidos, pois ele diz que podia atirar pois não tinha munição da arma. E quando ele para pra verificar, era uma armadilha. E na boa, tem que ser muito doido pra brincar de doido com o Coringa. Caralho, o maluco é brabo. Nevasca, o pistoleiro e o Boomerang estão presos, e o Batman aparece, então as coisas ficaram feias, mas ele diz que resolveria com eles depois, e o Coringa mostra no monitor que ativou a explosão, e essa era a prioridade dele, e pra piorar ele libera todos os super vilões, e a única forma de fugir a tempo do lugar é com um helicóptero, pois a cidade seria destruída, e o pistoleiro consegue pegar, mas o Coringa estava escondido e começa uma lutaria pela cidade, e o Batman aparece e consegue salvar o dia jogando o helicóptero em um prédio onde várias pessoas moravam. Caracas. O Coringa está vingativo e quer acabar com o pistoleiro de todo jeito, mas o cara estava determinado a sobreviver para voltar para sua filha e derruba o helicóptero com ele dentro, e no último segundo o Batman consegue desarmar e salvar o dia, menos aqueles moradores que viraram bonecos e muitos outros aleatórios por aí. No final, Amanda Waller está de boa mesmo com a missão dando ruim, e o Batman aparece e diz que estava monitorando tudo que ela fizer, mas ela não tem medo, e diz que não encontraram o corpo do Coringa e não sei como ele consegue sobreviver a essas coisas. E quando ela acha que está tudo certo, o pistoleiro estava mirando nela do outro lado da cidade e ele não costuma errar. Eita porra. E esse foi o filme Batman, Assalto em Arkham. E vou te falar que tem uns filmes de animação com qualidade diferenciada. Então se curtiu, se inscreve aí, porque nem só de qualidade duvidosa sobrevive um brasileiro. Agora vou nessa, galerinha linda. Fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I